Ontem o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, cortou mais uma vez a Selic em 0,25 ponto, foi para 4,25% ao ano, menor nível de juros básicos que nós já tivemos. Isso, claro, tem impacto direto na rentabilidade das aplicações. Do lado do custo do crédito demora um pouquinho. E nós vamos falar sobre isso agora com a Márcia Dessen, que é planejadora financeira, diretora da Planejar. Márcia, boa tarde. Boa tarde, Denise. Como vai você? Bom, Márcia, já faz um tempinho que a gente está falando dessa perda de rentabilidade das aplicações de um modo geral, e o investidor mais conservador que não quer ou não pode correr risco, esperar pelo retorno em bolsa de valores, esperar por aquele tempo, inclusive, de retorno, de resgate de outras aplicações, fica preocupado. Vai ter um rendimento cada vez mais magrinho. O que fazer numa situação como essa, Márcia, e entre as aplicações atreladas aos juros, o que você recomendaria hoje? Então, é importante lembrar, Denise, que nem tudo na renda fixa acompanha a taxa Selic. A poupança e os fundos DIs, aquele título público, o Tesouro Selic, esses que acompanham a taxa Selic, de fato, terão a rentabilidade reduzida. O investidor continua ganhando um pouquinho menos do que ganhava no passado. Mas é importante lembrar que a rentabilidade será sempre positiva, não existe susto nesse mercado. Existem outras aplicações em renda fixa também, são as de taxa pré-fixada e as outras atreladas a índices de inflação, que pagam a variação do IPCA mais juros, que podem inclusive se beneficiar, se valorizar nesse cenário de queda da taxa Selic. É importante verificar como as taxas de longo prazo vão se comportar em relação a essa última redução da Selic e talvez aguardar um impacto positivo nesses títulos. Então, a recomendação para os investidores é diversificar, porque a renda fixa tem aí muita coisa, além das aplicações de taxa pós-fixada. Então, os títulos do Tesouro, que vêm ganhando muito espaço no placar aí das aplicações, ainda tem modalidades que oferecem esse ganho real, que é a taxa Selic, por exemplo, que acompanha a taxa básica de juros, e tem também aquele atrelado à inflação, que é um pouco mais trabalhoso, a pessoa tem que tomar muito cuidado se precisar resgatar antes, mas também garante inflação mais juros. Exatamente, por isso que é importante diversificar. É claro que uma boa parte da carteira há de ser mantida em ativos de taxa pós-fixada. Esse é o dinheiro que não pode correr risco, esse é o dinheiro da reserva financeira da pessoa, da família, aquele dinheiro que você pode sacar a qualquer momento porque precisa. Esse taxa pós-fixada. Porém, uma parte, 20%, 30%, 40%, mais ou menos, depende de cada pessoa, pode e deve estar diversificado em outras modalidades, ainda no mercado de renda fixa, sem necessidade de ir para a Bolsa de Valores, por exemplo. Porque nós tivemos a migração de um volume grande aí de pequenos investidores para a Bolsa de Valores do ano passado. A performance geral foi muito satisfatória. O Ibovespa, que é a média das ações mais negociadas, subiu mais de 30%, mas sempre tem algum susto no meio do caminho, né, Márcia? Muito susto no meio do caminho. Nesse mercado de renda fixa que eu comentei, os de taxa pré-fixada, os títulos atrelados a índice de inflação, eles também apresentam volatilidade ao longo do tempo. Diferente do pós-fixado, que anda sempre para frente, em menor velocidade, agora que a Selic está baixa, mas sempre para frente, esses ativos de taxa pré, eles podem provocar oscilações, né? Para cima, para baixo. Então é importante ter ciência disso. Só entrar nesse mercado aqueles que estão dispostos a conviver com essa volatilidade numa parcela, numa parte da carteira em que é possível assumir esse risco considerado moderado, né? Quando comparado com o risco de bolsa de valores. Você comentou uma valorização fantástica o ano passado, mas se a gente olhar anos anteriores, fazia, uns 3 anos que o índice Bovespa estava sofrendo
e oferecendo rentabilidade negativa. É preciso de paciência e de muito estômago. A própria demanda maior por ações acaba impulsionando, porque tem isso, quando você tem uma compra maior, maior fluxo de capital, a tendência é subir, se aposta numa performance melhor da economia e das empresas que têm ações em bolsa, porque a previsão é essa, que a economia cresça mais, só que um coronavírus lá no exterior mexe com todo o humor do mercado. Agora você recomenda que quem tem a condição de diversificar, coloque uma parte em bolsa? Em bolsa, eu acho que só vai para a bolsa o cliente, o investidor que já diversificou na renda fixa. Quem nunca diversificou em renda fixa, quem aplica só em poupança, só em CDB, só em fundo DI, ele não pode ir direto para a bolsa. Eu diria que é uma passagem muito grande, é uma experiência, ele vai sair do 8 para o 80. Eu acho importante vivenciar, por exemplo, aplicações em fundos de investimento de gestão ativa, fundos de renda fixa que aplicam em ativos de taxa pós-fixada, pré-fixada, ativos atrelados a índices de inflação. Esses fundos provavelmente vão se beneficiar agora no mês seguinte à redução dessa Selic de ontem. Os fundos multimercado são outros fundos que também diversificam, e aí é uma forma do investidor ainda aprendiz, vamos assim dizer, participar desses mercados mesmo com baixo conhecimento. Agora, a bolsa é para quem já é veterano, é para quem já tem um bom conhecimento, entende como os mercados agem e reagem, alocando uma pequena parte da carteira nesses ativos. E quando eu falo pequena parte, eu diria que, para começar, estamos falando de 2%, 3%, 5%, para saber o que é isso, como é que é. Colocar um dinheiro, sabe aquele dinheiro que se perder você não vai sofrer, não vai fazer falta? Ok, posso esperar 5, 10 anos? Posso. Ok, então vai para a bolsa. Se der alegria um ano, como deu o ano passado, ótimo, né? Quem sabe realiza o ganho, resgata o lucro, mantém o capital investido e repensa a sua aplicação. 30% em bolsa é considerado um percentual assim ultra agressivo, mesmo para os investidores dispostos a assumir risco. Então, a renda fixa vai continuar sendo um mercado para a grande maioria de investidores ou para a maior parte do capital desses investidores. E, Márcia, para fecharmos, muita gente tem procurado também os fundos imobiliários pela performance que a área imobiliária tem tido nos últimos meses, pelo potencial de recuperação também. Você acha que é um caminho para diversificar? É um caminho para diversificar, só que o fundo imobiliário ele entra na parte da renda variável. É quase que como uma alternativa de risco em bolsa. Ao invés de risco em ações de grandes empresas ou médias empresas, o investidor está correndo o risco de empresas que atuam no setor imobiliário. Então, tem que acreditar na recuperação desse mercado, nas oportunidades contidas nesse mercado. Tem que lembrar que o fundo imobiliário é um fundo fechado. Para entrar e sair, você não entra e sai como você sai de um fundo de renda fixa ou de um fundo multimercado. Você compra cotas de um fundo e vende as cotas desse fundo em bolsa. Então, é renda variável. Oscilação de cotas, do valor da cota, é uma coisa natural desse mercado. Liquidez maior ou menor, dependendo do fundo. Por vezes você pede para vender as cotas do fundo e não tem comprador. Então, também tem que diversificar, também tem que ver qual é a política de investimento desse fundo imobiliário, porque existem diversas modalidades de fundos imobiliários,
Ele tem a vantagem de que o rendimento distribuído aos cotistas, referente a rendimentos da carteira de imóveis, como renda de aluguéis, por exemplo, é isento do imposto de renda para a pessoa física. Por outro lado, o ganho de capital, que é quando você vende as cotas que comprou por um preço maior do que o de compra, beleza, você ganhou dinheiro. Sobre o ganho de capital, compete ao investidor calcular e recolher imposto de renda mensalmente sobre o ganho de capital nessas aplicações. Por isso que eu comparei tanto pela natureza do investimento em si, quanto pela parte tributária, tem muito mais a ver com a renda variável do que com a renda fixa. Eu conversei com a Márcia Dessen, que é planejadora financeira, diretora da Planejar. Márcia, muito obrigada, uma boa tarde. Foi um prazer, um abraço para vocês.